Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Rui, da disciplina de Assistência aos Pacientes em Tratamento Clínico. Daremos continuidade ao nosso 6º módulo, sendo a nossa 3ª unidade, a qual falaremos sobre sondagens vesicais. A sondagem vesical é a introdução de um catéter estéril através da uretra até a bexiga com o objetivo único de drenar a urina, ok? Bora lá! Em relação à técnica da sondagem vesical, temos que seguir o preceito do que nós conhecemos como antisepsia. É um procedimento asséptico, que precisa de total esterilidade do procedimento. Logicamente, temos que seguir rigorosamente a higiene. E neste caso, diferente das outras sondagens, eu vou necessitar de uma esterilidade. Logicamente, eu vou utilizar luvas estéreis, tá ok? E também vou precisar de produtos para realizar a higiene e a descontaminação daquele local, o qual vai ser submetido à passagem da sonda, sendo assim o órgão genital, beleza? Continuando, a sondagem vesical ela pode ser de alívio ou ela pode ser de demora. E lembra quando eu falei para vocês que a sondagem vesical ela pode encontrar-se de duas formas, sendo ela sondagem vesical de alívio ou sondagem vesical de demora. A sondagem vesical de alívio ela é utilizada principalmente para o quê? A drenagem de líquido. E, literalmente, eu vou utilizar para esvaziar a bexiga do paciente, sendo assim, eu vou coletar o xixi, literalmente, diurese, para a realização de exames laboratoriais e, posteriormente, eu vou fazer o quê? Retirar aquela sonda e desprezar, tá? Já diferentemente da sonda vesical de demora, o próprio nome já fala, vai permanecer mais no paciente. Então, é a sonda vesical de demora, o qual o paciente pode permanecer com essa sonda aí, digamos, até 7 dias, 21 dias, tá? De acordo com a prescrição, o qual foi solicitada pelo médico. Conforme a imagem que vocês veem aí, ó, tem a diferença entre uma sonda de Foley e a sonda de Nelaton. A sonda de Nelaton seria a sonda vesical de alívio, viu, minha gente? Já a sonda de Foley seria a sonda vesical de demora, a qual vai permanecer no paciente por mais tempo. Como vocês podem ver aí, ó, a sonda de Nelaton seria a sonda vesical de alívio. Ela apresenta apenas uma porção de abertura na ponta da mesma. Literalmente serve somente para drenagem. Já a sonda de Foley, ela vai ter duas cavidades aí, ó. Uma vai ser para acoplar o urokit, né? Já a outra porção vai ser para administrar água destilada, a qual vai insuflar o balonete e fazer com que a sonda fique dentro da bexiga. Portanto, quais são os materiais os quais eu vou utilizar para o procedimento de uma sonda vesical, professor? Pode ser ela vesical de alívio ou pode ser ela vesical de demora. Só vai diferenciar em relação a alguns procedimentos os quais vamos realizar. Em relação aos materiais, a primeira coisa seria a bandeja, né? Juntamente com todos os materiais. Só que antes de selecionar estes materiais, temos que verificar o paciente, como que ele se encontra. É uma criança, é um idoso, é um recém-nascido, é, digamos, um adulto, tá? E, logicamente, eu tenho que observar a uretra antes de selecionar o calibre da sonda. Por quê, professor? Pode ter pacientes que sejam muito grandes, porém tem o seu calibre da uretra muito pequeno, necessariamente não vou poder passar uma sonda de um calibre maior, ou seja, mais grossa, né? Terei que selecionar uma sonda com um calibre muito pequeno. E se eu passar uma sonda de um calibre muito pequeno numa uretra que seja aparentemente mais larga, o seu diâmetro, vai acabar acontecendo o que nós conhecemos como extravasamento de diurese por meio da própria uretra do paciente. Sendo assim, a sonda não vai estar acoplada de forma correta no aparelho geniturinário do paciente. Quais são os outros materiais, professor? Luvas estéreis, biombo, PVPI, que no caso seria uma solução antisséptica, o frasco de água destilada para insuflar o balão da sonda, mais especificamente cerca de 20 ml, xilocaína para promover a lubrificação da sondagem, campo fenestrado, gases, seringas, sendo 2 seringas de aproximadamente 20 ml, pacote de cateterismo, sendo o qual tem que conter uma cuba rim, uma cuba redonda e gases, além das pinças de Foley. E, por fim, o esparadrapo, o qual vamos realizar a fixação dessa sonda. Quando se fala de sondagem vesical, temos que ter em mente que é algo muito invasivo. Logicamente, nós como profissionais temos que preservar a privacidade do paciente, explicando todo o procedimento, trazendo a orientação em relação ao procedimento e tranquilizando o operante o mesmo.
logicamente, assegurar a sua privacidade, não expondo o paciente de forma desnecessária, tá? Expondo a região íntima do paciente somente no momento no qual vou realizar a técnica, tá? Porque pode ser que o paciente encontre-se aí constrangido, pode ser que ele fique muito envergonhado por conta do ato até então. E, em decorrência de ser o sexo masculino, principalmente, pode acontecer o ato do paciente ter uma ereção durante o ato da sondagem vesical. Por quê, professor? Pensa comigo, você estará manuseando o órgão geniturinário desse paciente. Por se tratar de um homem, às vezes é algo de instinto natural. Ele não tem culpa. Se for perguntar para o paciente, a maioria das vezes ele não queria que isso acontecesse, mas é algo de instinto. O corpo não entende isso. O cérebro não entende isso, que não era para acontecer tal consequência do tipo. Mas temos que tratar isso como uma serenidade, trazer como tranquilidade ao paciente, explicar que isso é natural de acontecer e sempre trazendo tranquilidade para o mesmo, mostrando o seu profissionalismo e a sua ética perante o ato. E qual é a forma correta em relação à técnica, professor? Primeiramente, cumprimentar o paciente, explicando o procedimento, colocar o biombo em volta do paciente. O que seria o biombo? Seria aquela estrutura, o qual tem forros, né, que vai separar o paciente do outro, fazendo com que não tenha permissão de outras pessoas que estejam em volta vejam o procedimento, porque quem de fato tem que ver o procedimento é quem está realizando o mesmo, sendo o médico, aliás, sendo o enfermeiro e o técnico qual está realizando e até mesmo o paciente, caso ele esteja consciente. Além de encaminhar o paciente para higiene íntima, caso necessário, fazê-la, tá? Por você mesmo. Prender um saco de lixo ali no meu carrinho, o qual está preparado toda a minha materialização para a passagem da sonda. Colocar o paciente em decúbito dorsal e com as pernas afastadas. É necessário um ajudante neste procedimento. Como eu falei para vocês, é uma técnica exclusiva do enfermeiro, porém, o técnico de enfermagem vai auxiliar em todas as técnicas, tá? Por exemplo, na abertura da água destilada, a forma de segurar a água destilada, a forma de segurar a xilocaína, a forma de, enfim, fazer todo o procedimento ali durante o auxílio da passagem dessa sonda, tá? Cabe e incube ao técnico de enfermagem. Outros passos podemos aí citar: colocar a bandeja de cateterismo entre as pernas do paciente, abrir o invólucro da sonda vesical colocando uma cuba rim, colocar um antisséptico na cuba redonda, colocar cerca de 10 a 20 ml de água destilada dentro da seringa, colocar as luvas conforme as técnicas assépticas, porque se trata de uma luva estéril, colocar cerca de 8 ml de xilocaína na seringa com auxílio de outra pessoa, colocando assim o campo fenestrado, segurando o pênis, caso seja um sexo masculino, com a mão esquerda, mantendo-o perpendicular ao abdômen, fazer a antisepsia do mesmo, injetar a geleia anestésica, no caso lubrificante, na uretra com a seringa esterilizada, introduzir a sonda cerca de mais ou menos de 10 centímetros em uma mulher e de 18 a 20 centímetros no homem. De preferência, eu acredito que deva ser introduzido até o ápice da sonda. Sendo assim, não vamos ter nenhuma complicações de iatrogenia da uretra, tá ok? Introduziremos a sonda, conforme citados para vocês, com o pênis elevado perpendicularmente e baixar lentamente para facilitar a passagem da sonda pela uretra bulbar. Devemos colocar a outra extremidade na cuba rim para receber a urina drenada, no caso se for a sonda de alívio, tá? Mas se caso seja a sonda vesical de demora, a mesma já vai estar acoplada ao urokit. Por fim, inflamos o balão para fazer o quê? Uma leve tração posteriormente, conferindo se a sonda está fixa no local ou não, se no caso for a sonda de demora. Por fim, vamos recobrir a glande do paciente novamente com o prepúcio e fixar essa sonda na coxa do paciente. Mas, professor, e se for mulher? Se for mulher, devemos assim como na técnica masculina, o que vai diferenciar é o órgão genitor, mais precisamente. Porém, devemos afastar os grandes lábios e os pequenos lábios, tendo a abertura aí e visibilidade da uretra de forma correta. Lembrando que antes de realizar esse procedimento, devemos fazer a higienização íntima, seguindo a ordem aí de cima para baixo, ou melhor falando, a limpeza do local menos infectado para o local mais infectado, tá? E
por fim, a parte interna. Posteriormente, vamos fazer a abertura dos grandes e pequenos lábios, trazendo aí consigo a visualização da uretra, o qual vou introduzir essa sonda. E, da mesma forma que vai ser o homem, vou introduzir de forma até que eu consiga visualizar a drenagem deste líquido, que no caso seria a diurese. Vale lembrar e ressaltar mais uma vez que em um outro momento teremos a prática dessas disciplinas, tá? Em um outro momento aí, o qual estaremos presente, vocês terão a prática de sondagens vesicais, sondagens nasogástricas, nasentéricas, as quais foram citadas, entre outros procedimentos já vistos em outro módulo. Terminamos aqui mais um módulo. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e nos veremos em breve. Até a próxima!